Fala pessoal, estamos de volta aqui no podcast da AgroMinds. É um assunto super especial, onde a gente quis dividir em duas partes, junto com o Fernando, que é um assunto e é um tema que tanto eu, o Fernando e o Fabrício, a gente concorda muito, que é estudo contínuo, e é uma das frentes da AgroMinds. Realmente a gente pensar fora da caixa. Agromais significa mentes do agro, e é o que a gente realmente gosta de trazer aqui. Especialistas de diversas áreas que se somam. E hoje a gente está falando ainda um pouco mais de como se tornar um especialista aqui junto com o Fernando Orpechowski. E nesse episódio agora, igual a gente mencionou no último podcast, depois que aprendeu a jogar bola, né, Fernando? Como que vai para a prática? Como que o Fernando vê aí, de forma prática, como aplicar todo esse conhecimento? No último podcast ele falou muito sobre a rotina, sobre a continuidade, 40 anos de formado. E não é 40 anos de formado apenas ser formado, né, Fernando? É É, estudando 40 anos praticamente todos os dias, aí, seja na prática, na teoria. Hoje atendendo em grandes grupos e uma história muito bacana que a gente respeita e quer aprender muito. Então, vamos voltar contigo aí, Fernando. bom, depois de muitos anos de estudar nutrição e fisiologia, em 2019, Anderson, eu estava em vários, começou os grupos do WhatsApp, começaram a me adicionar em vários grupos do WhatsApp. E o que acontecia nos grupos? Os caras começavam a falar sobre diversos assuntos, criavam soja, criavam algodão, criavam grupo, várias culturas, inclusive, né? Nutrição, eh, sobre fungicida, então criaram uma vasta quantidade. Eu estou em inúmeros grupos, né? Até uns eu saí porque tá demais. E disso, eu comecei a estar nos grupos e quando acontecia alguma coisa que eu poderia colaborar para o grupo, colaborar, tu me conhece, estou nos grupos, assim, nessa parte, dentro da minha área, ou quando escreviam ou falavam alguma coisa, desculpa o termo, picaretagem, ou falavam alguma coisa sem embasamento, falavam uma abobrinha, que eu chamo assim, muitas vezes até não é porque o cara não está preparado, né, entendeu? O cara viu uma coisa, acha que sabe e não sabe. Eu comecei a trabalhar nos grupos de WhatsApp. E aí, quando pediram o grupo WhatsApp, um rapaz lá do Nordeste, eu não conheço pessoalmente ele, ele é amigo de muitos anos. Ele falou assim, na ocasião, falou para mim: "Fernando, por que tu não cria um curso de nutrição e fisiologia?" Eu estava trabalhando, dando palestra, quando eu estava correndo, eu morava em Cidade Alerta, do Paraguai, atendendo, né, tudo que é lado, já o Peru, quando eu estava indo para o México, indo para todo lugar. Aí eu disse assim: "Pá, cara, eu nem sei como é que faço." Mas ele conhecia meu irmão, também no grupo, meu irmão é agrônomo também, ele mora no Banco do Brasil, e meu irmão sabe com informática, mexer assim. E aí um dia falou: "Fernando, vai fazer o curso?" "Eu acho que vou." Mas eu falei assim de sabe, pra meu irmão comprou câmera, comprou tudo, viu, tá tudo pronto. Eu "Ó!" Já. Aí eu não tinha como eu tenho agora uma sala de gravação ali, que tu viu que eu tenho, né, uma sala agora, esperemos que nos próximos nós começamos a fazer também nisso, que tu consegue tudo aquilo que eu escrevi, poder projetar para você ali, né, na tela ali, né. Eh Sim. Comecei a fazer um curso na cartolina, câmera em mim, câmera na cartolina, data show na cartolina, comecei a fazer um curso. E aí esse curso foi jogado e muitas pessoas começaram a assistir. E o primeiro cara que assistiu todo o meu curso várias e várias vezes chama-se Leandro Barcelos. Ele estudou tudo. E eles Aí, Leandrão. gravaram isso, o som meu, no coisa, e na caminhonete, os 3 o João O Vitor e Hans, o lembra o nome do outro lá, os 3. o eh Matheus. Mateus, eles escutavam as minhas aulas todas na caminhonete, até eu me encontrei a semana passada com Fernando, toda a base que nós sabemos de nutrição e fisiologia, que nós temos no nosso curso, nós aprendemos com você, entendeu? Uhum. Aquela parte, eu dava aula de uma forma, simples, tentando explicar o difícil. Agora, e aí surgiu para mim, assim, o que que vai ser o curso nutrição, e aí veio assim: "Ah, isso é nutrifisiologia", eu criei essa palavra, saiu espontânea, que nem tinha fertirrigação, né, surgiu nutrifisiologia, eu criei essa palavra. Inclusive, se tu procurar na internet, vai dizer assim: "O primeiro cara que conseguiu formar um curso que criou a palavra foi o Fernando." Hoje já tem universidade com essa Olha aí que cadeira de legal. nutrifisiologia. Então, eu sou o quê? Um nutrifisiologista. É o termo que eu usei, então me auto-intitulei que seria nutrição, um especialista disso. É um profissional que eu acho que eu sou um profissional que compreende a planta como um sistema integrado total, entendeu, não? Unindo a estrutura da planta, a fisiologia, a nutrição, o metabolismo e o manejo que se faz no campo, executando.
Então isso é a base da minha naturologia, por isso que me capacitei bem nisso, entendeu? Ter esse aspecto aí. Claro que tudo aquilo que eu falei no outro podcast, estudar a parte de planta, fazer isso, é a base para isso aí, a para tu base. enfrentar. Como é que eu chego em propriedade lá, que nem eu cheguei? Cara, eu fui pro Peru, tinha 4 agrônomos de uva lá em campo, e eu fui lá, tipo assim, me jogaram dentro dos leões, né? E eu fui lá e mostrando, conhecia a uva do sul, né? Conhecia as bases, aí eu sabia o que estava correndo. Eles tinham prática? Tem, mas eles não tinham conceitos básicos que eu tinha, entendeu? Então eu não conseguia enfrentar uma relação que eu tinha lá, né? Cara, a nutrifisiologia não é apenas nutrição, fisiologia e bioquímica, é a integração de tudo isso aplicado ao campo. Então, eu sei nutrição, eu sei fisiologia, eu sei bioquímica. Cara, se não sabe integrar isso e usar no campo, não serve nada. O Não produtor não serve. conseguiu É, entender. tu é isso, tudo bem. Mas que adianta? Tu tem que ser efetivo. Então, a nutrifisiologia não é isolada. É uma coisa que você tem que integrar, nutrição, fisiologia, bioquímica, todos os processos de manejo. É isso que você vai fazer, é isso que eu faço. Agora, o que eu tenho que saber? Que eu comentei antes, né? Fazer anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, metabolismo, tudo tem que saber para isso aí. Eu não sei anatomia. Pô, mas cara, base não sabe? Não sabe o que é câmbio, não sabe lá estria de gato, não sabe todos os processos, não sabe, cara, como é que funciona. Além de saber isso, tem que saber o que que funciona e qual é a função disso. Entendeu? Entendeu? Então a histologia é anatomia, as partes da histologia é como é formado isso, entendeu? E aí a fisiologia, entendeu? Como é que funciona a bioquímica, como é que funcionam os processos que tem que ter. Então aí tu tem que ter uma base científica obrigatória de saber, entendeu? De saber. Então, aí você vai para o domínio da nutrição, que é o meu caso. Eu uso as ferramentas adicionais sabendo toda aquela base. Então o técnico chega lá, chega um ano de propriedade sabendo isso, chega na propriedade dele, ó, o que tu usou da adubação, o que você fez isso, como é que está a produção, começa a olhar as análises de solo para ver, mas começa a dar análise de folha e de grão, muitas vezes. Tem muita coisa que a planta te diz, só tem que saber ler. Mas aí tu tem que saber assim, então, ó, bom, mas se eu dominar a nutrição, eu tenho que saber a função, como é que funciona cada nutriente, para que ele serve, como é que ele é absorvido, como é transportado, como é que ele é distribuído, quais nutrientes que ajudam um outro de sinergismo, qual é nutriente que tem antagonismo. Bom, ali, cara, é deficiência. Agora tem um excesso, opa, excesso também. Pô, causou uma toxicidade, então tem que saber esse domínio da nutrição, entendeu? Saber o domínio da nutrição. Então aí eu começo a ser efetivo na minha argumentação. Hoje eu Uhum, fiquei lá, lote a lote, olhando a análise de solo, análise de folha. Peguei a análise, tudo que nós fizemos ano passado e só ajustei o que eu tinha que ajustar. A planta me diz, ó, tu tem que botar mais isso, diminuir mais aquilo, não põe isso, entendeu? Então, entendeu? Não põe isso. Ah, mas se botar, não põe. E começou a melhorar a planta. uhum, Cara, o que a planta te fala, se você duvida dela, ela vai dizer, eu estou falando o que está acontecendo. A planta não mente, a planta te mostra, ela pode sofrer interrelações de clima, mas ela não mente. Ela não vai te furar no teu processo, entendeu? Não te fura, entendeu? uhum, Então, esse é um aspecto que tem. Então, você tem que ter uma visão geral, saber, opa, essa região aqui também é uma altitude, é mais quente de noite, ou região mais fria de dia. Opa, se é mais quente de noite, eu vou ter que usar mais da mitocôndria. Opa, mitocôndria precisa mais manganês. Então, por que eu tenho que saber que numa região mais quente eu tenho que usar mais manganês para região fria? Por causa que eu tenho que saber a função dele, como é que ele funciona, entendeu? Como uhum, é que ele funciona. Opa, tá nublado agora, chovendo muito, quais nutrientes que entra, quais nutrientes que a planta não tem energia para assimilar? Eu falei hoje de manhã, tá falando de manhã lá em Rondônia. O pessoal lá pegou um churrasco. Aí eu reuni uma equipe técnica, que eu dou suporte lá, expliquei para eles e já fiz o delineamento do que eles vão aplicar na parte aérea, o que eles têm que usar. Vão usar o MAP, claro, o fósforo está pouca energia para absorver, entendeu? Eu comecei a usar, vou usar isso, qual é o nutriente, o que eu não posso usar? Opa, não posso usar citoquinina em tempo nublado que vai desvirtuar a planta. Então, opa, pera um pouquinho, não sabia disso, pois eu não posso usar. Então, saber esses conhecimentos básicos para você evitar os erros, né? Saber que todo esse processo ali das organelas, que funciona lá, a localização dessas rotas metabólicas, esse transporte de íons que tem. Pô, exemplo, subiu água na planta, sobe bora de silício. Tem muito chuvoso, sobe menos água, sobe esses menos também, entendeu? Tem que saber esses processos, porque eles funcionam através da água purina, não serve lá, né? Opa, eu preciso ter, para assimilar fósforo, ter energia.
então precisa mais ATP, precisa de energia, precisa de luz. Ah, nitrogênio, se eu vou usar amônio ou nitrato? Nitrato, a planta tem que gastar mais energia para assimilar, porque tem que ter resultado do nitrato. No amônio, não. O nitrogênio, Uhum. numa questão de falta de luz ou muita umidade, eu tenho que optar pelo amônio e não por nitrato, porque eu vou desgastar. Então, saber essas nuances que eu tenho que ter para saber. Então, saber como é que funciona isso aí, na normalidade e na normalidade. Exemplo. Planta milho lá em Rondônia, começa a dar chuvarada, começa a dar encharcamento, né, Aham. encharcamento, tudo chuvarada, encharcamento. O que vai acontecer com a planta? "Ah, eu não descompactei". Não, o que vai acontecer com a planta? Ela não está pedindo se está encharcado. Pode ter encharcado por compactação, pode estar encharcado porque choveu demais. Aí o que Uhum. acontece? A planta começa a fazer o quê? Pegar o açúcar que recebe na raiz, transformar ele, normalmente em CO2 e água, não, ele vai transformar no etanol. Esse etanol ele acumula na planta. A planta vai produzir uma enzima chamada algo-desidrogenase. Algo-desidrogenase se zinco, então ela vai tirar todo o zinco da planta, então tem que saber isso. Então tem que aportar mais zinco foliar e mais zinco, entendeu? Então saber os pormenores do processo que tem lá, entendeu? Frio tranca Uhum. zinco, a água gela o solo. Se for lá na região do sul que tu tá em que cidade aí, Eu tô em Juí, em Juípa, é pertinho da minha cidade. Então é cidade perto começa a dar os frio. Frio, antigamente o pessoal plantava milho safra aí, os tratamentos de semente eram feitos com furazinho e semivim, que já botavam também, botavam um zinco junto, frio tranca zinco. Tá, então, aqui no Mato Grosso não tem frio, então não é para esse processo não, mas se viesse frio tem esse processo, entendeu? sim. Uva, frio, assim, então tem que saber esses pormenores da nutrição climática, né, relacionado com com a dinâmica do nutriente que tem que ter. E aí tu vai entrar numa parte que o pessoal fala: "Ah, não sei o que é a parte hormonal". Cara, saber eu quando criei primeiros produtos hormonais, eu sabia como funcionava. Comecei a testar, entendeu? Isso misturado com isso, misturado com aquilo. Cara, e dá cada coisa que tu nem imagina, dá cada Frankenstein ali que tu aplica, que tu nem imagina. Aí saber, antigamente só tinha auxina, citricnina de melanina, hoje tem estribulactonas, tem, entendeu? Trazendo esteroide, tem ácido salicílico, tem outros hormônios, né, jasmonatos, entendeu? Que você tem, e além, claro, os hormônios de terminação, que é o etileno e o ácido salicílico. Tem vários hormônios que fazem estimulação mental. Então, aí tu começa a ser bom, saber integrar a nutrição e fisiologia com hormônio. Aí tu já está indo já para um nível mais avançado. Quando dominar isso, aí tu já está num nível já sênior, que eu chamo de nutrição. Trabalhar com isso. E aí você entra num nível mais superior ainda, trabalhar com os bioestimulantes, que é algas, né, os elementos que te preparam planta. Então, aí tu começa a trabalhar com um monte de produtos que você consegue ter. Então, mas toda a base é aquela que tu tem que ter. "Ah, mas eu sei alga". Pô, tu sabe uma página do livro, tu não sabe nem o começo, o índice do processo, não sabe o Uhum. índice verdade. E aí você vai partir, bom, depois que eu tenho tudo isso feitinho, é isso, aí eu vou ser eficiente para fazer uma boa fotossíntese na minha planta, daí produzir. Aí eu vou saber que ela faz uma boa respiração noturna, que ela faz uma boa síntese de aminoácidos e faz uma boa de composto secundário de desintoxicação, tipo dismutase, processos catabólicos de palha. Aí você começa já a ser eficiente nas rotas metabólicas primária e secundária. Aí você começa a fazer. Agora, se você não tiver estudado aquilo tudo lá e saber, meu filho, tu vai dar cada chute no ar que tu nem imagina. A bola passa, tu nem viu que passou, porque você não está Uhum. capacitado. Então, de vez em quando, eu entro numa situação que eu fico pensando, tem a situação, isso, eu vou eliminando a situação. Bom, eu cheguei nessa situação que pode ser, entendeu? A eliminação. Então, isso faz com que você tenha condição e daí, exatamente, de entrar naquilo que a planta não está na normalidade. Tudo era normalidade, agora a normalidade que é chamado os estresse, que é o estresse hídrico, térmico, luminoso, chamado estresse oxidativo. O estresse que nós causamos nas plantas por xenobiótico, quando põe um fungicida, um inseticida, entendeu? Um herbicida, e aí você entender que eu tenho que trabalhar com uma planta sabendo as respostas que ela vai se adaptar a isso, né? E aí preparar essa planta para ter o mínimo possível de estresse fisiológico, né. Então usar uma artimanha de anti-estresse, né, para Uhum. tu conseguir isso. Então,
quando você começa a estudar, ter toda a base científica, e aí você vai para se aplicar. Claro que eu sei, eu tenho padrões que eu criei, eh, de níveis de nutriente para cada estágio, para cada cultura. Eu tenho níveis que eu criei até por variedades. Fui chegar metódico. A variedade troca tão rápido, quando eu terminei a variedade estava saindo do mercado, então, entendeu? Não te valia muito isso aí, entendeu? Mas eu tenho isso aí, eu começo a ter internação. Em uva não, é mais fácil, tem uva que eu tenho uma variedade que fica 12, 15 anos na mesma planta, então tem uma permanência muito maior, tá? Vai chegando material novo e você vai conhecer. Mas o que que é? Primeira coisa, depois que tu estiver preparado, tu ser eu sei, então eu vou enfrentar. Eu estou preparado para enfrentar. Agora tu chega lá e tu notar que não é preparado, estuda mais. Usa Faz nas mais. tuas Antes próprias pesquisas. Eu quando criei produtos, eu fazia análise das minhas áreazinha para mim ver: "Opa, será que está acontecendo?". Não tinha chance de fazer como tem hoje, análises metabólicas, entendeu. Eu tinha que entender o próprio metabolismo, né. Então entender esse processo que eu tenho lá. Agora a experiência do campo nisso lá, depois do tatu é obrigatório. Eu preparei tecnicamente, aí eu vou para o campo. A experiência é obrigatória. Sem uhum, campo não há um nutrifisiologista, há uns cara que sabem os processos, mas não sabe aplicar. E aí tu tem que exato. ficar bom para isso, tu tem que saber um diagnóstico visual. Eu vou nas áreas lá, e eu não gosto de semana não semana passada, na outra semana eu fui no campo, na região de Dourado, eu não queria receber as análises antes de ir para o campo, entendeu? Não quero ver as análises, para não ficar Uhum. pré-influenciado, entendeu? Entendeu? Sim. Então eu chegava lá e os pessoal anotavam lá: "Ah, tu deve ter visto essa análise, porque tudo que está dizendo aí está na análise", porque eu enxergo a planta, eu só estou vendo o que ela vem falando. Eu só não sabia a quantidade, ela tá carente disso, disso, excesso disso, aí ele estava nas análises. Como é que tu sabe? Experiência. Então, o diagnóstico visual me ajuda a saber o que falta, o que não falta, mas a análise disso aí vai ter meio do laboratório. Aí eu vou saber interpretar as análises que eu tenho de uma forma não única, não de uma forma isso, que tem de uma forma simplista. Ah, esse está alto e está baixo. Cara, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E aí eu vou tomar uma decisão. E aí eu vou avaliar a resposta que as minhas plantas têm. Certamente eu errei muito mais que muita gente, entendeu? Porque eu fiz muito. Uhum. Mas certamente eu acertei muito mais que os outros, porque eu fiz muitas coisas, entendeu? Muitas Muitas vezes. coisas. E claro que quanto mais velho, a gente vai ficando mais tarimbado para não cair nos erros. Aí eu sempre falo assim, porque sabe que o macaco gordo não cai do galho? Brincando ele era magro, ele caiu, então ele é gordo, ele sabe que vai cair. Entendeu? Ele sabe que vai quebrar o galho, entendeu? Ele vai É, saber. o Então tempo tu ajuda. saber isso, uma avaliação que se tem que ter. Porque, Anderson, veja bem, vamos ali, nós temos vários profissionais aí que se projetam, né, se projetam. Cada um acha um ramo deles. Tu vai lá e pega uma especialista em ervas daninhas, né, conhece ela, não vou falar nome, tem especialista lá, outro em erva daninha, tem uns 4, 5 especialistas. Tem especialista em doença, né, tem 3, 4 especialistas, tem vários especialistas nisso. Tem um cara, acho que o único que tem, já conheço mais 2, mas especialista em plantabilidade, né, entendeu? Tem esse aí, tem, em aplicação de produtos, em formulação de carga, tem vários produtos, cada um acha um nicho dele, É entendeu? um nicho específico. Entendeu? Na minha área também tem, agora talvez o único que seja nutrifisiologista seja um dos poucos, tem fisiologista e cada nutrição, mas que interliga, eu tive a felicidade de estudar isso, talvez eu leve a vantagem que eu estudei 2 ramos maiores. Mas isso é importantíssimo ter. Por quê? Só tu é um profissional nutrifisiologista quando vai ser essa integração científica com o campo. Entendeu? Com o campo. Uhum. Aí tu tem que estudar tudo aquilo que eu falei antes, entendeu não? Falei antes. Aí tu vai saber interpretar uma análise de solo, você vai saber interpretar foliar e grãos, você vai analisar fruto, tá? Aí tu vai poder analisar como eu analiso também mapas, meteorológicos do Peru, por exemplo, máxima e mínima insolação, entendeu? Ver o que o clima está fazendo naquela planta, eu percebo isso. Como é que ocorreu a máxima, a mínima, bom, porque eu sei que funciona o nutriente. Então, entender esse clima de manejo que eu tenho que ter, entendeu? Para entender, Uhum. entendeu? Por Uma exemplo, pergunta, Fernando, quando você, assim, atinge um nível de conhecimento, claro, ele é infinito e, graças a Deus, isso é um dos grandes
bons, boas características da vida que a gente sempre vai aprender mais e muitas vezes morre sem saber de nada, né. Mas depois que você já chega em um nível muito alto, como filtrar as fontes, o excesso de informação, talvez como filtrar bons artigos científicos, né, como você hoje estuda, que fonte você busca, porque hoje você já é um professor, mas um professor que continua estudando muito. Como escolher essas fontes? A gente falou Ó, um pouco no último podcast, eu mas você fala um pouco mais na minha cursos, sim, sim, na minha área. pós-graduação, Na isso. minha área, quando eu pego um artigo, eu já leio as primeiras partes, eu já sei que nível que está feito isso, entendeu não? Que nível de execução. Eu vi cada aberração que tem, que tu nem imagina, eu fico olhando, meu Deus do céu, entendeu? Meu Deus do céu. Então, quando você tá com nível de conhecimento, você tem E uma outra visão mais crítica daqueles paper ou aquele estudo que você tem. Aí você uhum. tem coisa, eu começo a ler assim, começo a ver o trabalho, já largo de fora, porque eu já vejo que a conclusão é tendenciosa. Cara, desculpa ter um termo, tem muito profissional que tem preço, daí eles colocam o produto lá, eles tendencionam porque tem preço. Eu já fui em palestra, anos atrás, de cara renomado, que eu fui numa palestra, dava palestra para a Bayer. Aí o melhor fungicida era da Bayer. Na outra semana eu fui para aquela palestra dele, era da BASF, o melhor fungicida era da BASF. Era o meu profissional. Ele modulou a palestra, entendeu? Então, chega, eu olhei lá pro cara, fico olhando pro cara assim, tipo assim, pelo amor de Deus, entendeu, né? Então, em todo ramo tem isso aí, entendeu? Eu, inclusive, quando eu dou treinamento de palestra para empresa, eu só se eu criei o produto, eu falo dele. Se eu não criei, eu nem falo. Eu só cito que tem esse A nutriente, pessoa entendeu? que E fala deixa a faz empresa falar. Eu, esse dia, estava lá, eu falei sobre isso, o cara da empresa vai citar os produtos lá. Por mais que, quando tem um que eu fiz, e vários que eu fiz, aí eu posso falar do que é mais ou menos. E fui aprimorando, né? Primeiro era a bicicleta, né? Para chegar a um carro bom, né? Primeiro que eu criei foi assim, foi indo, até tive sorte no primeiro, só não sabia cobrar, mas faz parte. Mas criar isso é importante. Agora, nós temos que entender, Anderson, nós temos que ser realistas. O que é realista? Qual é o tempo de formação do personal realista? Isso isso qualquer um que vai fazer. O cara que não ficou, estudou 2, 3 anos para ter uma base sólida, aquele negócio das básicas, como tem ali, né, entendeu? Aquela estudo lá das partes, histologia. Depois, ele ter 4 a 5 anos de especialista de prática, entendeu? De prática, entendeu? De ter ali a parte de trabalhando, se especializando, começando a dar cavalo com o cara do lado ali, aprendendo, né? E a partir disso aí, vamos supor que ele foi muito feroz. Estudou 2 anos meio a fundo, e mais 4, 6 anos. Ele já pode andar sozinho. Aí ele vai ter uns anos de experiência que vai ser, vamos supor, mais 5 anos ele já vai ser uma referência. Eu conheço profissionais que vieram comigo há 3, 4 anos, 4, 5 anos, que já são referência. Eu expliquei para eles como estudava, expliquei para eles como estudava. O próprio Leandro me conhece, ele foi numa palestra minha lá em Cruz Alta, eu dei o primeiro livro para ele estudar, expliquei para ele, chegou, chegou porque ele foi atrás, teve a prática, teve tudo isso. Então, as pessoas não chegam lá não, e sempre vai saber o seguinte, eu sempre falo assim, ó, por mais que eu não concordo com a pessoa fala, né, coisa, eu respeito porque é a posição dele. Ninguém é dono da razão por si razão, entendeu? Ninguém é dono. Agora, eu digo então, 2 a 3 anos de base sólida, 4 ou 5 anos de especialista até, e 6 anos para frente para ser uma referência. Então, eu sempre digo, com 10 a 12 anos aí, por aí tu já vira um craque. Ah, mas é muito tempo, eu tô 40. é, Eu não demorei 12 anos para me ser, eu demorei 20. Eu sei que hoje eu conseguiria fazer isso porque eu fui no tropecando, batendo um pé aqui, batendo um pé no outro, né, entendeu? Aí fui colocando, mas hoje eu tenho a visão que isso é normal. Então, agora eu já faz um ano e pouco, eu estou preparando um curso, é uma mentoria que já está pronto, só falta gravar e falar, está tudo prontinho. Sua mentoria de interpretação nutrifisiológica, de análise de tecido, de folha de grão, entendeu? De folha de grão, de fruto. Então, tem uma parte que eu posso fazer um curso para frutas e outro para grãos e algodão, olha, entendeu? Para interpretação, para saber olhar uma análise e interpretar fisiologicamente, não numerar, está baixo. O que vai acontecer com a planta?
Isso tem carência, isso vai ocorrer na planta, mas isso mais isso vai ocorrer isso. Esse está causando isso, entendeu? Saber o cara quando olhar uma análise, não olha: "Ah, não, tá alto e baixo, tá ba", não, não quer dizer nada, tem que saber o motivo. Por que que ferro sobe, por que cálcio sobe? Saber isso. Por que que esses baixam, por que que esses baixam. Então, saber isso aí que tem que ter. Então, um nutricionista, no meu caso, ele tem que estar é um estudo contínuo. Tudo que Uhum. eu estudei e ainda eu tenho uma atualização contínua até hoje, e uma atualização científica, uma observação de campo contínua e uma correlação prática contínua de efetividade, entendeu? Efetividade, entendeu? Isso que eu faço. Então qualquer área que você tenha, que idade tu tem, Anderson? 30. 30? Com 40 anos tu pode ser um Fernando melhorado até, entendeu? Melhorado. Entendeu? Melhorar. Pode ser melhorar. Eu comecei eu realmente me formei com 23 anos, né, então agora eu vou fazer 63, 40 anos, mas eu, claro que eu esses percalços, eu tive que descobrir o moto, hoje eu sei. Se eu começasse hoje com o que eu sei, eu saberia com 10, 12 anos eu estaria melhor. Patinei Uhum. nisso, né, patinei nisso, mas hoje, pela minha experiência que eu tenho. O que diferencia eu como nutrifisiologista, cara, o que diferencia você com os outros, um nutrifisiologista? Não é só explicar o porquê, não é só como, é prever respostas para a planta, entendeu? Esse é o segredo, prever respostas. Uhum. Evitar os manejos empíricos, aqueles caras que não têm base científica, eles manejam, aplica tal coisa. Eu vi, cara, esse dia o cara colocou lá, pega e dilui casca de camarão e aplica na área que vai solucionar todos os problemas. Sabe as coisas assim, né? O calcário líquido, né? Manejo empírico, né? Então, Aham. o que diferencia? Ter uma atuação segura, técnica. Seguro. Seguro. Eu Você é já tive casos assim, eu já tive no Mato Grosso uma vez um profissional que falou: "Fernando", ele ficou com 10 perguntas na minha área. Eu respondi para ele, disse: "Cara, eu já perguntei para um monte de gente, e dessas 10, 6 eu tinha a resposta que eu sabia que tu sabia, as outras 4 tu me deu agora, que tu sabia de negócio". Eu acho simples, que eu trabalho com isso, entendeu? Eu trabalho com isso. Então, isso gera uma coisa que eu acho que é o fechamento de uma história. Eu chamo de responsabilidade técnica científica aplicada, entendeu? É isso que eu tenho que ter. Eu tenho uma responsabilidade com isso, né? Porque eu interfiro diretamente no metabolismo, na produtividade e na qualidade. E por que que eu falo isso? Que isso em fruta é a base. Ah, a soja pode ter um pouquinho mais de ardido, milho também, mas fruta não. Isso exige uma precisão e também uma ética de trabalho para isso aí, entendeu? Entendeu? Eu já tive casos, ó, eu não sei, mas vamos tentar isso. Eu fiz Uhum. isso, ó, eu não sei fazer, mas podemos tentar essa rota, entendeu? Você não sabe tudo, mas fui ético Uhum. em falar, entendeu? Então, claro que, ou já tive café, Fernando, o que que é isso? Não sei. Mas tu não sabe, não sei. Saber que também tu não sabe, mas eu vou procurar É, saber. né, do O cara diz: estudo. "Mas como é que pode que tu não sabe?" Cara, eu não sei, entendeu? Isso é também ser não existe uma precisão, uma ética nisso. Eu não sei, eu vou atrás, eu vou atrás disso, entendeu? Isso é fundamental. E veja tu, quando você vai no campo aí, Anderson, quantas situações que você chega que é normal, por exemplo, mas chega numa situação: "Puta, nunca vi isso aí, eu não sei Nossa, como é que é, deixa de eu onde saiu procurar, né. isso?" Não é? É, Acontece muitas vezes. Ou frequente tu sim. faz um plano, o produtor faz um plano, vamos fazer isso, isso. Puta, mas o que está acontecendo que está tudo certinho, no papel estava certo, mas a planta está dizendo tá dizendo diferente, Uhum. né. E a agricultura é evolutiva, meu filho. Eu quando comecei soja, era soja determinada, sojas precoces na região das Missões, era a variedade americana. Tu vai falar com teus antigos aí, os avós, fala Udo, Il, Kobe, Braga, essa variedade antiga, tu nem sabe que existiu. Aí começou a Uhum. vir aí começou a vir as variedades da IAS5, BR1, BR4, começou as variedades, sabe, mas aí começou as FT, entendeu? Começou as variedades, e aí começou as variedades, aí vem os transgênicos, acabaram com a nossa pesquisa, veio as argentinas que nós estamos hoje, entendeu? Por causa do INIBEL. O cara entrava nos órgãos de pesquisa, tinha as variedades nossas, cortavam fora. Então a Uhum. mensagem que eu tenho sempre que dizer é que para o profissional, achar, e isso eu tenho noção, não é título que ele faz. Eu conheço os caras com pós-doutorado,
pós disso, pós daquilo, que sabem aquele coisinha que eles estudaram lá, o resto ele não sai fora. Mas conheço Uhum. profissional que é um canela seca, que é um agrônomo, até mesmo já conheço 2 técnicos agrícolas que não fizeram agronomia, estão fazendo agora, porque já estão bem para frente, porque eles estudam. Não é a graduação, não é o título que te faz, é a efetividade. E isso é uma construção diária de conhecimento, é uma construção, não existe mágica. Eu só cheguei onde cheguei, porque eu sou metódico e aí você pega todo esse conhecimento que você tem e gera uma experiência tem e responsabilidade. Responsabilidade. Então, por que que um cliente meu coloca muitas vezes a implantação de uma área de onde o Zé está fazendo duro para me ajudar a fazer? Porque ele sabe que eu sou ele: "Ó, vou achar um cara", ele pode: "Ah, pode, mas eu vou fazer isso da maneira qualidade", e me preparo disso, me preparo. Então, isso é a mensagem que nós temos que levar para os profissionais. Não, o tudo hoje para chegar num ponto, ou você nasce com uma herança, né, você tem lá negócio, ou você faz por meritocracia. Meritocracia quer dizer, você cria teus méritos e estuda. E sempre que você vai virar um pé de laranja na beira da estrada e que produzir muitos frutos, sempre vai ter muita pedrada, vai levar, e é normal. E isso eu aprendi a fazer. E já recebi chacota, coisa e tal, pá-pá-pá, mas faz parte, entendeu, não? De Uhum. mais de 3.000 palestras que eu dei na minha vida, 1.500 eu aprendi Fulvio Boro, porque eu virei Fernando Boro, porque era hoje tem o Boro Day, eu estive lá no Boro Day, entendeu? Eu estive lá, convidado, quando eu falei aprender, porque tu não deu palestra, eu vou aprender, porque o meu objetivo é aprender, preciso estar lá palestrando, agora eu sou convidado para colocar. Então, preparar isso, por isso que eu preparar para treinar empresas, ou nos grupos, quando eu estava treinando as pessoas, hoje, eu queria mais no campo, mas me deu um problema de pele há 3 anos atrás, o médico disse: "Ó, para, então vou mais embaixo da parreira de uva que tem sombra, né, vou nas culturas que dão mais proteção". Por quê? Eu cheguei já hoje com 63, que profissionalmente eu me realizei mais do que eu pensava. O que que eu tenho que dizer hoje? Eu tenho que dar fruto para as pessoas que estão. Então, eu sempre falo assim: "Ah, eu conheço profissionais que sabem muito que vão morrer com aquilo e com ego não vão passar para os outros. Não vão. Uhum. Eu conheço profissional que pega só coisa para ele e não passa nada. É o jeito dele, entendeu? Já é jeito dele. Então é assim, eu não, meu pai disse assim, ó, eu era guri, meu pai era professor e a minha mãe morava numa comunidade pequena, numa vila. Meu pai tinha a única máquina de escrever, né, professor de máquina de escrever. Então o pessoal vinha comprar uma carroça, comprar uma juta de boi no interior a prazo, uma carroça, uma trilhadeira, um pedacinho de terra para fazer escritura. Depois meu pai batia os contratos em folha de carbono, entendeu? Assinava, pegava testemunha, todo pai. Então meu pai naquela comunidade era isso. Ixi, várias vezes. Compra a junta de boi lá de arado, paga em 2 anos. Era assim, meu pai era isso, meu pai era testemunho. E me lembro que o meu pai muitas vezes não cobrava nada por pescar. Chegava os caras cobrava pra minha mãe dizia: "Por que tu não cobrou?" "Não, eu não vou ficar mais pobre com isso, vai ficar mais rico com eles vão ficar mais ricos, porque para eles falam". Então muitas vezes os caras traziam depois uma lata de banha, traziam um pedaço de porco, traziam uma saco de pipoca, traziam várias coisas lá, traziam: "Ó, professor Luiz tá aqui, né". Então o pai dava risada: "Ó, saiu mais barato, saiu por melhor paga do que isso, galinha". Era assim no interior. E uma vez meu pai disse assim e o pai, muitas vezes chegava os filhos dos alunos, o pai chegava lá: "Ó, professora Luísa, explica para o meu filho aqui que ele está fraco nisso", o pai dava uma aulinha para a criança lá, né, da toda. E um dia eu disse para o pai: "Mas pai, por que tu faz?" "Olha, eu não vou ficar mais pobre com isso, mas a pessoa vai ficar mais rica". Então meu lema é esse, eu ajudo as pessoas, muitas vezes, sem cobrar, porque isso é um dom que o meu pai deu. Claro que o trabalho que eu tenho eu valorizo, que eu faço, eu tenho que valorizar isso, eu realmente sou bem remunerado com isso, porque o quê? Eu tenho conhecimento e eu tenho efetividade. Então qualquer Uhum. profissional que está me vendo aí, tem que ser efetividade. Por que que eu fui além do normalidade, que nem eu falo, análise de solo, análise de folha, análise de grão, comecei a usar ferramentas para fazer isso. Eu não Uhum. tenho um bolão mágico, chego lá: "Ô, basta eu Entendi. alhei uma coisa". É conhecimento, entendeu? É conhecimento para Passar a ter lá. segurança. Então por isso que muitas vezes o pessoal fez meu curso de nutrifisiologia de básico de soja, aprenderam. Tem cara que me agradece até hoje: "Fernando, esses dias eu recebi de um cara, eu te mandava",
cara colocou o Emílio lá, que é meu curso, nossa, Fernando, mudou a minha vida. Ele mandou umas fotos da soja dele já com o meu sistema de recomendação. Olha que lavoura mais linda, por eu usar teu conhecimento passou para mim fazer aquilo. Então isso é gratificante para mim, não é só na parte de remunerar. Agora, a mensagem que eu digo é o seguinte: ser nutrifisiologista não é ter um título, não é ter um título. Aham. É uma luta, eu chamo assim, uma estrada diária, né, carregando a cruz de saber, com a experiência da estrada que você vai andar, tendo responsabilidade, entendeu? Tendo responsabilidade e esse é o grande segredo. Então, tudo quando eu falar alguma coisa sobre um assunto, e eu entrar na ação, eu sempre fui bem preparado para isso. Eu não entro se eu não estou preparado, entendeu? Quando eu vou entrar numa discussão, eu sou e eu não gosto muitas vezes de ver, eu já tive essa situação de ter uma pré um conceito daquilo, depois descobri que meu conceito estava errado. Então Aham. hoje eu sou muito mais que nem aquele negócio do macaco, o macaco gordo não cai do galho, porque quando era magro ele quebrou e caiu, então ele já não cai mais pelo tempo de experiência. Então é por aí que tem que trabalhar. E AgroMinds, nós é isso também, não é só nós trazer profissionais que falam, né, de um assunto ou outro, mas eu também posso, você, o próprio Fabrício, pode dar a experiência que tem lá. Sempre sabendo o seguinte: o ego principal é ter a consciência de transmitir o conhecimento, é não ficar para si só. Muito bom, Fernando. Acho que a gente encerra esses 2 episódios aí muito bem. Tenho certeza que quem acompanhou nós até aqui, a gente espera ter inspirado alguém a estudar mais, acompanhar os nossos podcasts, porque realmente essa história aí, ela é ela é digna de todo o teu trabalho que tu vem fazendo e o mérito realmente é baseado em muito esforço. Parabéns aí pela tua história. É muito bom conseguir compartilhar dicas, muito bom para mim também, eu que gosto muito de estudar, conseguir, né, frente a frente aí, por mais que seja online, que tem que aproveitar as ferramentas de hoje, mas conseguir para eu poder aplicar no meu dia a dia aí, frente aos negócios, frente ao dia a dia como agrônomo, que também é a minha paixão. E, pessoal, a gente sempre pede aí para compartilhar os nossos podcasts. O quanto não vale um podcast desse, né, Fernando? Tu não tinha essa oportunidade lá na tua época, quando tu começou, se tu pudesse ouvir, de alguém que está aí há Só 40 anos já fazendo, né. se Então alguém me acredito que fizesse isso há 40 anos atrás, para mim isso ia sido o máximo. e realmente é igual a gente fala, igual você mesmo falou, talvez uma pessoa a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, acho que já vai ser muito grandioso para nós. Então, gente, esse foi o fim da nossa série aí falando de estudos, essa segunda parte aí, muito aplicada, muito prática, e o Fernando que tem uma atuação em vários estados e países, né, Fernando, mais de 3.000 palestras, realmente é constância. Eu quando a gente teve a ideia da AgroMinds, quando juntou eu, o Fernando, o Fabrício, acho que conectou muito. A gente pensa muito parecido, a gente quer passar o conhecimento e a gente sempre quer estudar. E não tem essa de ego mesmo, né, Fernando? A gente não quer guardar nada, a gente quer compartilhar conhecimento mesmo, que a gente sabe que a gente compartilhando, a gente vai atrair pessoas assim, assim, e são pessoas assim que a gente quer junto com a gente. Então, compartilhe o podcast, siga a gente aí no Spotify, no YouTube. A gente também quer desejar um ótimo ano aí para todo mundo, esse ano de 2026, e com certeza vai ser um ano muito forte para a AgroMinds. A gente está com esse projeto muito bem encaminhado, vários bons feedbacks. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande para nós que a gente vai estar aqui sempre aberto para responder, para tratar. Volta e meia a turma perde: "Ah, cadê o contato do Warpershows?" E a gente vai lá, passa, o Fernando responde todo mundo. Eu vejo pelos grupos do WhatsApp, o Fabrício também, então qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né, Fernando? E um bom ano Exatamente. aí de 26 a todo mundo. Felicidade e um ano 2026 que seja muito prolífico para todo mundo. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Valeu.